É muito comum, né, a gente ver resultados diferentes. Quando a gente fala de maximização de resultados, você tem que entender que isso aí, né, por conta do próprio nome, da própria palavra, né, é em melhorar resultado, né, fazer com que o resultado seja cada vez melhor. E aí a gente tem que trazer um exemplo prático para as pessoas estarem entendendo, né? A gente sabe aí que de repente, se a gente for avaliar, no caso de pessoas, né, a gente vê pessoas saindo para trabalhar todos os dias e depois de um determinado tempo, né, essas pessoas trabalhando todos os dias lá, conforme tem que cumprir o seu contrato, tudo direitinho, a gente percebe que depois de vários anos, a gente for ver o resultado de uma pessoa vai ser um e o resultado de outra pessoa vai ser o outro, e que aquela pessoa que tiver o melhor resultado vai decorrer em razão daquilo que ela se esforçou mais, daquilo que ela procurou, se aperfeiçoou e, consequentemente, ela teve um resultado melhor. Então, é basicamente isso que a gente vai estar discutindo, tentando mostrar isso para vocês. E aí, como a gente falou sobre a questão do trabalho, usando esse mesmo exemplo, né, a gente quer registrar aqui que o salário ele é um dos maiores limitadores de renda que existe, porque se você ganha um salário, você vai ter aquele valor sendo registrado anualmente, mas você vai ter que se adaptar a viver com aquela situação, com aquele valor. Então você não vai poder sair muito disso. E tem outras alternativas, outras situações onde você trabalhando, você vai poder fazer o seu próprio salário, você vai depender única e exclusivamente do seu esforço, da sua dedicação. Sabemos que quem trabalha é uma pessoa que já está acostumada, né, a certos limites, mas a gente vai fazer a diferenciação entre um caso e outro caso. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se inscrevessem no nosso canal. Claro, né? Assim vocês não vão perder o nosso conteúdo e também vão estar incentivando o nosso trabalho. Mas você imagina, né? Tem muita gente que acha que a segurança está no registro da carteira. E por conta disso, a pessoa, uma vez que ela é registrada, ela tem aquele salário fixo, e ela também tem vários benefícios, vários direitos, e isso aí, né, para uma grande maioria, é o que resolve, é o que basta. Mas será efetivamente que isso, né, é bom? Ruim não é, mas também não é o ideal. E será que como a gente pode levar isso para um lado, vamos dizer assim, da sua totalidade? Claro que não. Efetivamente vai existir casos em que poderá, né, o registro, a pessoa com emprego, ser uma coisa boa. Então vamos dar um exemplo aqui para identificar, né, para esclarecer, exemplificando. Por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 1.500, que é a grande maioria que existe no mercado, que é um trabalhador que não precisa ser muito qualificado, né, um trabalhador que ganha aquele valorzinho, ele vai receber o ano todo aquele valor, vai receber 13º, férias com base naquele valor. Vai existir sim as correções, aquelas reajustes, mas isso é só para atingir a inflação daquele determinado período. Ele não vai manter muito diferente daquilo que ele recebe. Ele vai ter aquela vidinha controlada daquele jeito ali, com esse valorzinho, né, que ele recebe dentro do mês, tendo que se enquadrar e até, né, temos que registrar aqui, vivendo com muita dificuldade, até porque esse valor é um valor que não cobre, não dá para cobrir todas as despesas, né, que nós temos na atualidade. Mas por outro lado, se a gente imaginar que uma pessoa, né, que ela tenha bastante conhecimento, seja bem qualificada, e ela tem um salário de 30 mil, as coisas são do mesmo jeito? Não, porque na verdade isso é um salário muito acima da média, um valor muito alto, considerável, e que muitas das vezes você com uma atividade diferente, você não vai conseguir ter esse valor no final do mês. Então, nesse caso, especificamente, são poucos casos de poucas pessoas que conseguem, né, um grande salário, um emprego, um registro com valor do salário bem grande e, consequentemente, os direitos vão ser tudo, né, em cima desse valor. Então, nessa situação, vale muito a pena a pessoa trabalhar de empregado. Por quê? Porque ele vai ter um salário alto e vai ter vários direitos em cima desse salário alto. Vai ser muito lucrativo, muito rentável para ele. Então, se a gente fosse pensar dentro desse quadro exclusivamente de registro, se fosse pensar numa maximização de resultado, seja no melhoramento de resultado, a gente estaria aí colocando que a pessoa estaria se especializando, né, se instruindo para poder estar galgando uma profissão melhor, uma colocação melhor no mercado de trabalho e, consequentemente, né, melhorando o salário, vai conseguir
maximizar ou melhorar os seus resultados. E aí, né, você tem outras situações que a gente também explica aqui que você pode melhorar suas finanças. E aí a gente está dando aqui uma questão relativamente ao trabalho. Mas foi só isso aí? Encerrou? Não. Existe aquela possibilidade, né, daquelas pessoas que não têm salário definido, que seria quem? Os empresários, né? Os empresários são pessoas que não vivem do salário. Muita gente vai dizer, não, mas existe o Prolabore. Sim, mas ninguém trabalha pelo aquele Prolabore, né? Aquele Prolabore, via de regra, é um Prolabore pequeno, né? E as pessoas vivem da questão do lucro. O empresário trabalha para obter lucro. Quanto mais, melhor. A gente vê que a dedicação é diferente, a gente vê que o esforço é diferente, que o investimento é diferente, muitas das vezes não tem limitação, passa da hora, né? Trabalha muito mais, não tem descanso, final de semana, as pessoas se dedicam. Por quê? Porque elas estão trabalhando exclusivamente para elas, né? Então, elas botam muita energia, botam muita dedicação, muito esforço nisso e acaba tendo um resultado melhor. Apesar de não ter um salário definido no final do mês, muitas das vezes, né? Em muitos e muitos meses, vai receber valores muito maiores do que muitos trabalhadores que têm seu salário garantido. E por conta disso, ao longo dos anos, né, vai ter um desenvolvimento patrimonial muito maior do que aquela pessoa que vive com um saláriozinho bem pequeno, né? Estou falando aqui de uma pessoa que já ganha um salário maior. E também não estamos aqui para tentar falar de quanto o empresário ganha, porque tem muitos empresários que ganham muito e tem empresários até que ganham pouco. Via de regra, no momento de crise, seria um momento ruim também para os empresários. E aí vamos registrar aqui, né, dizendo aí de uma forma, tudo é relativo, a gente não pode falar de maneira absoluta, que em momentos de crise, para quem está trabalhando, né, e está com salário garantido, para aqueles que garantiram o emprego, né, é uma forma muito boa ainda de manter o seu rendimento no final do mês. Por quê? Porque quem depende de venda, depende de prestação de serviço, em momentos de crise fica pior. Então, você não pode garantir que você vai ter, né, um bom desenvolvimento financeiro no final do mês para poder ter um lucro bom e satisfatório do jeito que você deveria. Então, relativamente guardado as devidas proporções, é isso aí. E se a gente fosse avaliar um trabalhador, né, que ganha um salário pequeno, que não só vai lá cumprir horário, férias, 13º, com uma pessoa que tem a possibilidade de fazer e trabalhar e produzir muito mais, ela vai ganhar muito mais. E no final de um período que a gente fosse analisar esses dois casos, o que vai acontecer é que essa pessoa que se dedicou mais, se esforçou mais, ela vai ter um patrimônio maior. E você vai ver em razão de quê? Porque ela optou por melhorar o resultado dela. E qual foi a opção dela? Em trabalhar numa atividade que ela poderia trabalhar mais, poderia se dedicar mais, poderia, inclusive, ganhar mais. Então, esse é um grande exemplo, né? Apesar que a gente aqui temos outros vídeos no canal falando sobre como você vai avaliar as suas despesas, né? Então, é uma questão também de maximização de resultado. Tem outras situações que isso se aplica, mas a gente quis agora detalhar num conceito de opção profissional, né? E aí, nesse conceito, você também pode, né, modificar a sua vida. Temos um vídeo bem interessante que complementa esse, que é a questão, né, mudança de pensamento, né, mudança de mindset, né, de mente, né, onde você vai mudar a forma de você pensar. Então, muitas das vezes você não vê essa outra opção e aí você, baseado naquilo que a gente formou, naquilo que a gente falou, nos vídeos que nós estamos deixando aí, você pode refletir melhor e quem sabe tá se definindo, né, se modificando e aí partindo para uma outra situação para você aprender, se dedicar, se esforçar mais e ter o melhor resultado conforme a gente vem falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.